Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Por Onde Anda. Dessa vez estou aqui com o João Pena para entrevistar o ex-jogador de América e Cruzeiro, Fluminense, que atualmente joga no Vila Nova, Wagner. Wagner, muito obrigado aí por ter aceitado participar com a gente. Vai ser um prazer aí relembrar seus tempos de Cruzeiro, de América e também falar um pouquinho sobre seu momento no Vila, né, e projetar os próximos passos da sua carreira. Boa noite aí a você, ao João. Muito bom, fico feliz de estar reencontrando aí o pessoal de Minas, né? Super Esporte, que eu fiquei tantos anos aí. Vamos bater um papo legal aí, vai ser bacana relembrar esses bons tempos. Vamos lá, então, começar do começo mesmo, Wagner. Eu queria saber, relembrar um pouquinho, como é que foi sua chegada ao profissional do América, quem que subiu, e você chegou lá e pouco tempo depois de subir já foi para o Cruzeiro, né? Como é que se deu essas negociações, essa Foi. transferência para o Cruzeiro? Olha, subi no América eu tinha 17 anos, né? Naquela época lá o América tinha uma... eles trabalhavam com o Feyenoord da Holanda e eu tinha ido fazer um intercâmbio lá. Fiquei lá, fui 2 vezes, fiquei lá 30, 40 dias, disputei alguns campeonatos e quando eu voltei, eu já me apresentei já com 17 anos na pré-temporada e joguei meu primeiro mineiro, se não me engano foi ali 2001, 2002 e, cara, com 17 anos foi legal. Foi muito bom. Joguei pouquíssimo no Júnior, né? Eu pulei essa etapa do Júnior, nunca disputei Copa São Paulo. E aí já fui direto profissional, tive ali aquele primeiro contato, foi bacana, já joguei quase que na minha data de aniversário, já no segundo jogo eu já estava fazendo aniversário, 29 de janeiro. Tive essa primeira experiência ali, foi bem impactante, mas foi gostoso, aquele friozinho na barriga. Foi quando começou a minha caminhada. Então, aprendi bastante. Foi difícil pra caramba. O profissional era outra rotação, tudo novo, uma cobrança absurda, mesmo você sendo menino. E é completamente diferente dos dias de hoje, né? Hoje você é um menino, você é tratado, colocado num pedestal. Naquela época lá, você tinha um jogador só, no meio de tantos outros, só com 30 anos, 30 e poucos anos, 28 anos, 29. Então, hoje os papéis estão um pouco invertidos. Hoje tem muito menino e pouco jogador experiente. Foi uma outra época, mas eu procurei tirar o meu melhor daquele momento ali, aprender coisa pra caramba com os mais velhos. Wagner, tudo bem? É um prazer entrevistar você. Tudo bom? Boa O, noite. um cara que você jogou por diversas vezes na sua carreira ao lado é o Fred, né? Como é que foi estar com ele naquele início do América e também no Cruzeiro? Você tem alguma história bacana aí, curiosa dessa época aí que vocês eram garotos ainda, começando a despontar? Nossa, tem muitas. Eu tenho tanta história que tem umas que eu não posso nem falar. O que a gente aprontava. Mas até outro dia também, né? O pessoal que trabalha com o Fred ligou para a gente fazer matéria que ele estava se aposentando no futebol, né? E depois, assim, na hora que acabou, passou um dia, eu lembrei um fato engraçado, cara. Foi quando a gente chegou no Cruzeiro e, tipo, você sair do América naquela época e ir pro Cruzeiro, pô, o Cruzeiro era o céu, era tudo. A gente chegava ali na hora do refeitório, na hora de almoço, janta, café da manhã, a gente comia parecendo dois esfomeados. A gente nunca via tanta comida boa. A gente deu a vida ali. O primeiro ano de Cruzeiro, eu acho que a gente deu um prejuízo absurdo para eles, o tanto que a gente comia. Só que a história foi o seguinte: a gente tinha acabado de chegar, molecão, nós dois, concentrava junto, e a gente pegou o primeiro quarto. E no segundo quarto, quem tava era o Sorin, cara. E a gente jogava o nosso PlayStation, o nosso futebol, né? E aí, dois moleques lá, nós dois jogando, fazendo uma bagunça danada, gritando, gol, não sei o quê, você perdeu, você ganhou, e gritando isso depois do almoço. E depois do almoço, todo mundo vai tirar um cochilinho na concentra. E tá lá os dois panaca jogando e gritando, achando que tá sozinho na concentração. Abre a porta o Sorin todo descabelado, não sei o que, com o olho desse tamanho. Seus juvenil de merda, vocês não estão vendo que é hora de dormir, não? Desliga esse videogame agora aí, senão vocês vão tudo voltar para casa e não vai concentrar e não vai pro jogo.
A gente olhou um para o outro, cara, e falou: pelo amor de Deus, Sorin, desculpa, nós vamos desligar esse negócio aqui, vamos até guardar o videogame lá no carro. Foi mal, velho, vai lá descansar, não sei o quê. Aí na hora que o Sorin fechou a porta, a gente olhou um pro outro e danamos a dar gargalhada. Nossa Senhora! Mas que nós passamos apertado, nós passamos, viu? Dormimos com medo. Depois dessa aí, a gente nunca mais fez tanto barulho jogando videogame na concentração, igual a gente fez esse dia. E dentro de campo? Não, só para relembrar mais um pouquinho, Wagner, dentro de campo, a parceria ali já era brava ali desde o América até o Fluminense. Vocês se entendiam muito bem, né? Cara, olha que engraçado como é uma das coisas da vida e do futebol, né? Eu não joguei na base com o Fred. Eu mal conheci o Fred na base. Fui conhecer ele quando eu subi no profissional, que ele estava na Copa Júnior e chegou. E na hora que a gente foi treinar, eu até falei isso numa outra entrevista, o Fred é o seguinte, eu pego a bola, eu olho para ele, eu já sei o que ele vai fazer. A gente tinha uma conexão tão absurda que se ele corresse para a direita, para a esquerda, levantasse o braço, eu sabia onde é que ele queria a bola, sem nunca ter jogado com o cara. Então, ele facilitava a minha vida demais. É difícil explicar isso, essa sintonia que a gente tinha. E para um meia armador, quando o seu centroavante cria o espaço para receber a bola, isso aí é tudo que a gente quer. Ele facilita a minha vida 50%. Aí ele cria o movimento, eu só entrego a bola e ele faz o que ele sabe de melhor, que é fazer os gols. Então, essa sintonia que a gente teve é bem legal, porque a gente não jogou junto lá na base, só que chegou no profissional, de cara a gente já deu certo. E que é raro no futebol. Hoje em dia é muito complicado você ver isso. E você citou esse começo no Cruzeiro, você falou do Sorin. Vocês chegaram no período que o Cruzeiro tinha acabado de ser campeão, tinha uma expectativa muito grande, mas acabou que a temporada 2004 não foi como esperado, não é como os torcedores esperavam, né? Como é que foi essa relação com esses jogadores veteranos, com o próprio Sorin, o Guilherme, atacante, também jogou com vocês? Como é que era aquele momento? Como é que foi essa temporada para vocês? Essa expectativa e o resultado, né? Na verdade, eu fui vendido para o Cruzeiro no começo do ano, de 2004. Só que eu fiquei no América até o final, ali perto de setembro, alguma coisa assim. E o Fred foi vendido e já foi. E aí eu joguei a Série B pelo América. E eu já cheguei no final de 2004 e ele já pegou o Campeonato Brasileiro. Então ele já estava mais acostumado lá com a casa. E quando a gente chegou, cara, tinha muito medalhão. Guilherme, centroavante. Tinha o Alessandro, que jogou no Corinthians, era o capitão. Quem mais? Doni no gol. Nossa, tinha uma galera. Marcelo Batatais, Edu Dracena, o Sandro, o Wendel Volante, que me recebeu muito bem, Augusto Recife, aquela galera toda que foi campeão de 2003 ali. Impressionante como os caras receberam a gente bem. Isso aí foi uma das coisas que eu levei para minha carreira, o seguinte: quando você chega num grande clube e você é bem recebido pelos companheiros, isso ajuda a sua vida demais. Então ali eu aprendi com esses caras mais velhos que quando eu tivesse num clube há mais tempo e chegasse um companheiro, eu queria fazer tudo de bom que aqueles caras fizeram para mim. Porque para sua adaptação, para você estar rendendo, para você ter mais entrosamento, para você estar conseguindo jogar o seu melhor futebol, isso é muito importante. E quando você chega num clube em que tem cara fechada, os caras nem te dão bom dia, aí é difícil, as coisas não se encaixam muito bem. Mas isso aí foi uma das lições que eu aprendi lá no começo da minha carreira com esse pessoal, que a gente sempre tem que poder ajudar o próximo, que vai fazer diferença no futebol e é o seu companheiro de todo o ano de trabalho, né? Então, isso aí foi uma das coisas que eu levei para minha carreira. Então foi bem tranquilo sua chegada sua no Cruzeiro. Muito tranquilo, muito tranquilo. Muito, muito. A gente chegou lá, tipo, uma semana já me senti em casa. Só que engraçado que quando eu cheguei lá, era o Marco Aurélio, o treinador. E quando eu cheguei, o primeiro dia, cara, e eu sou tímido pra caramba, né? Sou mineiro, sou lá de Morada Nova. E aí eu cheguei, os caras me colocaram lá numa cadeirinha e passa o Marco Aurélio pra lá, passa o Marco Aurélio pra cá, e eu sentadinho ali de cabeça baixa, falei, gente, o que eu faço, pra onde eu vou, não sei o quê.
E aí daqui a pouco passa o Marco Aurélio, quem que é esse aí? Aí o cara, não, é o Wagner que veio do América, não sei. Também ninguém me fala nada, o menino tá aqui já tem 1 hora aqui, ninguém me explica nada e tudo. E ele tá aqui, meu filho, bem-vindo, não sei o que lá e tudo. Cara, eu fiquei todo vermelho. E aí ele deu um chega para lá nos caras, pô, moleque chega, vocês não falam nada e tudo, e tá aqui esperando. Eu sou treinador e não fui apresentado pro jogador, pô. Não, aí ele foi, apresentou todo mundo, mas foi engraçado. Tiveram várias coisas que a gente passou aí nessa época. E teve um cara que te apadrinhou, digamos assim, um cara que pegou você ali, te deu vários conselhos, que você lembra até hoje, que você fala assim, pô, esse cara me ajudou muito ali no começo. Na época do Cruzeiro, na época do América, eu encostei nos dois. Quem me ajudou bastante era o Adriano Lobinho, zagueiro, que era lá de Sete Lagoas, que é de onde eu nasci também, de Sete Lagoas. Eu tinha um apelido lá na América, né? Como eu subi do juvenil, todo mundo me chamava de juvenil. Então é juvenil para cá, juvenil para lá, pega café, pega bolo, vai lá e me serve Estagiário dos caras? Os caras lá judiavam na minha época. Judiavam, mas judiavam mesmo. Só que eu gosto disso, cara. Isso é uma coisa no futebol, porque muitas das vezes chega um moleque novo e eles acham que tá mandando e quer passar por cima dos mais velhos, e o moleque é mais acelerado, e aí isso aí te coloca no seu lugarzinho. Ó, vai devagarzinho, respeita os mais velhos e tudo. Só que hoje a gente tá mudando as coisas. Hoje tá tudo errado. Hoje chega, tem alguns clubes que você chega, se o mais velho deu um chega para lá no moleque, o presidente vem e xinga o cara. Por que você tá brigando com o moleque? Que não sei o que, não sei o que. Não tem que ter isso. Isso é inversão de papéis. O cara tá ali, o cara já rodou, o cara já passou isso aqui, e ele vai ensinar o moleque aonde é o lugar do moleque, respeitando os mais velhos, respeitando aquilo que ele tem que ser feito naquele momento, indo devagar, porque ele já passou por isso. Então, isso aí é uma coisa no futebol que está se perdendo, que lá na frente o futebol vai virar uma coisa horrível. Tomara que tenhamos mais treinadores que deixem esses caras ali para comandar, viu? Ô Wagner, e esse seu crescimento no Cruzeiro, como é que ele foi? Você foi de um cara do interior que chegou contratado do América, desconhecido, até um meia que foi eleito 2 vezes, né? Ganhou 2 bolas de prata, né? Teve um destaque no Campeonato Brasileiro, camisa 10, papéis de destaque em times competitivos do Cruzeiro. Como é que foi esse crescimento, essa jornada até você se tornar a referência do time? Olha, foi durante. Eu tive uma virada de chave ali de 2005 para 2006, né? Porque eu peguei o Levi Coupe em 2005, em que eu estava muito bem, a torcida sempre me pedia, o pessoal da imprensa sempre me pedia, e eu tive um ano ali que foi foi uma aprovação e um ano de muito aprendizado, porque quanto mais o pessoal me pedia, mais o Levi não queria me utilizar. E eu, moleque, eu tinha que saber levar o meu treinador, conduzir ele de uma maneira sem fazer nada de ruim que iria me prejudicar, e ao mesmo tempo eu tinha que jogar. E aquilo ali me dava, cara, muita frustração. Então, muitas das vezes eu me sentia super bem, só que eu estava no jogo 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos. E aí eu tive esse ano de aprendizado e falei no ano que vem, falei, ó, vou com tudo esse ano, desde o começo. Fiz uma pré-temporada ótima, maravilhosa. A gente já começou o Campeonato Mineiro ganhando, voamos, a gente estava brigando lá em cima nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. Saí fazendo gol atrás de gol. A gente tinha um time muito ofensivo, muito ofensivo. Essa época do Cruzeiro era muito bom, a gente jogava com muita a bola no ataque, então a gente tinha um time muito rápido, uma transição muito boa, e o pessoal da frente sempre consagrava, né? Porque chegou uma vez e eles colocavam para dentro. E aí, de tantos gols que eu fui fazendo, tive a oportunidade de chegar até a seleção. Eu acho que foi um ano maravilhoso. Queria ter ido algumas vezes, mas lá na seleção eu vou te falar que naquela época eu vi uma coisa que eu fiquei muito triste. Só que eu vi a realidade de como é a seleção. Teve a convocação que a gente jogou contra a Noruega e depois era o jogo Brasil e Argentina. E fomos cortados eu, Moraes, tinha um jogador do Flamengo, o Jonas, eu acho, volante, e tava o Luizão,
que também era lá que ele estava no Benfica, e fomos nós. A gente foi tomar banho, e o Dunga chegou lá e pegou na mão do Luizão. Luizão, não deu para colocar? Não, professor, estamos aí para trabalhar. E passou direto por mim, pelo Moraes e pelo Jonas, e nem olhou na cara, não falou nada. Falei, caramba, cara, que frieza. Ali eu vi uma coisa que eu fiquei bem triste, chateado, só que é o futebol. Futebol é assim. E fui trabalhando. Falei, se um dia eu voltar na seleção, eu vou voltar aqui e não vou sair mais. Só que, né, não tive outra oportunidade. Mas ali eu consegui ver uma coisa da seleção que me chateou muito e me entristeceu muito, que foi esse episódio. Mas bola para frente, seguiu. Eu retornei pro Cruzeiro, mantive ali o ano bom, e no final do ano fui... Eu não me lembro se foi a primeira vez ou a segunda vez que eu ganhei essa bola de prata como melhor meia. E fiquei feliz porque eu terminei um ano que foi, eu acho que um dos anos que eu fiz mais gols, e foi um ano que eu quebrei alguns recordes que tinha. Eu lembro, eu acho que era o Alex Alves, que tinha uma sequência de 6 jogos, 6 gols do Brasileiro. Aí eu fiz 6 jogos, fiz 8 gols, e sendo meia, isso aí era muito difícil. Lembro também que teve uma outra vez que a gente jogando, eu acho que o Alex era o camisa 10 que mais tinha jogos pela Libertadores. Eu também consegui quebrar esse recorde que ele tinha lá. Então teve bastante coisa boa ali que agregou muito na minha carreira nessa época do Cruzeiro. Você acha que faltou um pouquinho mais de oportunidades na seleção, ô Wagner? Você acha que dava para ter sido chamado mais vezes? Eu acho que faltou, cara. Eu acho que faltou, sim. Mas naquela época lá, muitos jogadores eram convocados e não jogavam, né? Que era do Brasil. E, pô, eu queria ter entrado. Eu acho que o jogador, quando ele é convocado, seja qualquer um, ele tem que ir lá e tem que entrar dentro do campo e provar. Se ele chegou ali, ele tem as condições. Se você leva ele e não utiliza ele, não tem por que ele estar ali. Mas quem sabe é o comandante. O comandante tomou suas decisões e ele colheu seus frutos. Mas eu acho que se eu tivesse entrado ali dentro do campo, com certeza naquele momento eu ia conseguir corresponder muito bem. Ô Wagner, antes da gente entrar na sua segunda passagem pelo Cruzeiro, eu queria só retomar a sua fala aí sobre os meninos da base, que eu achei interessante. Você acha que hoje os clubes e a torcida, eles supervalorizam esses meninos que chegam no profissional agora? Você acha que tem algum tipo de pressão diferente da sua época? Como é que você vê essa relação do clube e da torcida com esses meninos novos? Vamos lá. Os meninos novos, eles são o futuro do clube. E a torcida ama os garotos. E nós fazemos de tudo para ajudar os moleques. Chegar ali, tocar uma bola para fazer gol, comemorar. Eles têm um sonho de criança de serem um grande jogador. Só que o que a gente tem que fazer é não passar do limite. Não deixar eles passarem do limite, que vai trazer para eles prejuízo. Que tipo, se ele achar que ele é mais do que ele é naquele momento, ele pode acabar extrapolando, indo muito para uma noite, tomando um caminho errado, que daqui a pouco ele vai se perder. Então, muitas das vezes, os jogadores mais velhos lá da minha época, eles puxavam a gente e falavam assim, garoto, dá uma segurada. Você está saindo muito. Você está fazendo uma coisa, você está guardando um dinheirinho ali no lugar certo. Primeira coisa que você faz, compra uma casa para sua mãe, guarda seu dinheirinho. Esses são os conselhos que a galera me ensinou. E que, graças a Deus, me ajudou pra caramba. E que hoje eu falo com os meus filhos que eles jogam aqui no Vila. E aí, é isso que a gente tem que ensinar, os valores para essa garotada. Mas sempre lembrando o seguinte, eles são muito importantes no futebol. Porque eles que vão trazer dinheiro, eles que vão gerar caixa, eles têm sonho de chegar à seleção, de jogar na Europa, Champions League. Só que o papel dos mais velhos é muito importante para eles não passarem do limite. Porque realmente um garoto com 17 anos que ganha 200 mil reais, que está na TV toda hora, cheio de mulher, cheio de gente, vem, tira foto. Hoje tem Instagram, na minha época não tinha isso, Facebook, tem tudo, YouTube, TikTok. Se você chegar pro moleque e falar que ele é o futuro Ronaldo, ele vai acreditar, pô. Entendeu? Porque ele tá ali no centro do mundo, ele vai se sentir assim. Ele é um garoto, ele não passou aquilo ainda. Mas é importante a gente chegar lá e puxar, vem cá, vamos por aqui que vai dar certo, chega por ali. Então, eu acho que nós, hoje, eu, né, que sou um dos mais velhos aqui no Vila, primeira coisa que a gente faz, o Ralf também que tá aqui, que é mais velho, a gente sempre fala com os moleques, vamos por aqui. Trabalha primeiro, nas férias você vai lá, faz suas coisinhas, tudo bem, tem momento e hora.
Mas a questão dos garotos, eles são, sim, muito importantes. Só tem que saber ser bem orientados para eles não acabarem daqui a pouco se rotulando como baladeiro, cachaceiro, jogador que só quer noite, só quer aquilo, para não jogar uma carreira que eles podem ter brilhante no futuro deles, né? Ô, Wagner, tem algum cara que jogou com você no Cruzeiro que você acha que acabou, que esse extracampo acabou pesando negativamente, que poderia ter rendido mais? Alguém assim que você viu de perto, que Surgindo, passou né? No surgindo? Cruzeiro, ah, cara, tinha. Eu vou te dar exemplo ali. Teve muito cara que chegava, tinha muito cara que chegava e fazia tipo 1, 2 gols. Falei, caramba, esse cara é bom pra caramba. Só que aí começava a quebrar a noite. Aí começava a quebrar a noite, porque em BH são 3 times. 2 que era na época que era muita evidência, Cruzeiro e Atlético. E aí os caras faziam 2 gols e todo mundo em Belo Horizonte conhece. Tem uma noite muito bonita, tem belas mulheres, uma cidade muito boa, tem dinheiro, tá na TV toda hora e os caras saíam e se deslumbravam. E aí daqui a pouco o cara parava de jogar. Aí chegava para treinar não muito bem, pedia espaço para outro. No outro dia já não queria mais nada, achando que ia resolver. Cara, eu vi muito cara talentoso que era para, tipo, ir para a Europa, porque o cara era muito bom. Só que não queria ir. Achava que se contentava com 2 gols, tá bom, já fiz aqui. Tem um contrato aí de 2 anos, vou sentar no contrato e vou curtir a vida. Como se 2 anos de contrato, o dinheiro fosse dar para viver a vida toda, né? Só que o dinheiro acaba. Então eu vi uns caras muito bons de bola que deixaram de alcançar coisas bem grandes no futebol por causa disso. Ô Wagner, esse meio tempo que você ficou no Cruzeiro, você saiu emprestado, né, para a Arábia Saudita. Como é que foi? Foi. Você já foi pensando em voltar? Você foi um negócio ali que foi mais por parte do clube? Você queria também? Você acha que você voltou um pouco mais maduro? Como que foi essa experiência lá fora e como Ah, que você voltou para o é. Cruzeiro? Então, foi a primeira vez que eu saí, né, no profissional, foi 2007. Acho que foi 2007, isso aí. A gente foi lá para o Al Ittihad. Eu fui vendido, na verdade, 4 anos de contrato. E naquela época tava para. Eu só fui porque o Figo tava para assinar com o Ittihad também. Aí era uma grande oportunidade, só que eu via que eu procurei estudar um pouco lá do clube, que lá tinha vários problemas. Marcelinho Carioca tinha ido, deu problema. O Diego tinha ido, deu problema. Petkovic tinha ido, deu problema. Mas graças a Deus eu fui, eu não tive problema. Mas foi muito boa lá. Era um futebol muito duro, muito duro. Aprendi pra caramba, joguei 3 finais, ganhamos o campeonato árabe lá, que era o mais importante, perdemos uma Copa e um lá, tipo um estadual. E durante esses 6 meses, o que acontece? Eram 3 pagamentos por Cruzeiro. Eles só efetuaram uma parcela. Então, eles efetuaram uma parcela e naquela época o Maluf foi lá para me buscar. Eu estava recebendo tudo bem, só que o Cruzeiro não recebeu a sua parte. E aí o Maluf negociou com o Cruzeiro o seguinte: o Wagner vai jogar essa final, esse campeonato, e ele volta para Belo Horizonte. E aí eles chegaram a receber alguma parte, parece, e eu voltei. Senão eu teria mais 3 anos e meio lá para cumprir. Mas lá eu aprendi para caramba. Naquela época tinha muita coisa antiga que acontecia, ia jogar contra os árabes e a gente tinha o principal rival lá da cidade. Porra, os caras chegavam, dava soco para irritar, puxava cabelo, cara, eram umas coisas ali que era triste. E tipo, eu apanhava pra caramba, pisão, cotovelada, tudo, não dava nada. Uma que eu dava, a câmera pegava, eu pegava 2 jogos de suspensão. Incrível, né? Só que serviu de aprendizado. E lá eu aprendi muito a marcar também. Lá, como era um futebol de muita pegada, os caras chegavam lá, era para rachar mesmo. Eu tive que aprender a marcar. E tive também de ser muito inteligente e a não segurar bastante a bola. Se você segurasse a bola, era um carrinho por trás, sem dó nem piedade. Os caras vinham para quebrar sua perna. Então ali eu aprendi a jogar um futebol que no Brasil ainda não tinha aprendido. Foi legal, evoluir para caramba. E quando eu voltei, era o Dorival Júnior, e o Dorival Júnior gostava pra caramba. Ó, você vai atacar, mas você tem que ajudar na marcação. Aí foi legal que eu passei nessa escola e cheguei, eu me senti bem mais completo.
E nesse ano de 2007, o Cruzeiro deu uma arrancada boa ali no Brasileiro com o Dorival, acabou indo para a Libertadores, né? Como é que foi trabalhar com o Dorival do Cruzeiro? O que você está acompanhando ele agora? Ele, enfim, conseguiu dar um salto na carreira, ser campeão da Libertadores, o maior momento que ele está vivendo, né? E como é que você acha dele como técnico e como é que foi essa passagem com ele no Cruzeiro? Olha, eu conheci o Dorival, ele foi lá naquele ano, 2007. Ele chegou, a gente estava na zona de rebaixamento. Eu acho que a gente era o penúltimo. Chegou, a gente era o penúltimo, ele me chamou para conversar, falou: acredito muito no seu futebol, no seu potencial, você tem que chegar até a seleção e você vai voar comigo. Para mim, na minha carreira inteira, foi o meu melhor treinador. Foi o meu melhor treinador disparado. Porque ele consegue te motivar, consegue te colocar para o alto, você tem a confiança do seu treinador e sempre trabalha firme, sempre tá querendo trabalhar, não importa o resultado, vamos trabalhar que a gente vai colher, a gente vai plantar, a gente vai chegar até ali, e ele sempre dá confiança para o jogador. E aí agora ele pega o Flamengo aí que tem baita jogadores e todo mundo que entrava depois de Jesus não dava certo, tá aí o resultado. Ele é um cara super merecedor, tudo que está acontecendo com ele hoje na carreira dele, ele plantou lá atrás, e eu tenho certeza que ele ainda vai ter oportunidade de pegar a seleção, e quando ele pegar, cara, vai voar. Isso aí é absurdo. Todo mundo que trabalha com ele rasga elogio para ele, e na minha carreira, ele foi o meu melhor treinador que eu tive a felicidade de trabalhar e de aprender bastante, como jogador e como pessoa. Você acha que ele vai ser o próximo técnico da seleção após a saída do Tite? Se eu fosse escolher, seria ele, com certeza. Sem pensar, sem ter segunda escolha, é ele. Ele merece uma chance. Bacana. Indo para 2009 agora, ô Wagner, não tem como a gente não falar da Libertadores, né? Cara, a gente queria relembrar mais especificamente assim também os bastidores ali da derrota para o Estudiantes, né? O que aconteceu, você acha ali? O que faltou para o Cruzeiro vencer ali? O que faltar é difícil, né? A gente faz esses por onde andas muitas vezes, e a gente às vezes pergunta isso e o cara fala, pô, o que faltou é muito difícil. Mas às vezes tem alguma coisa que você fala, pô, acho que a gente podia ter sido melhor nesse aspecto ou naquilo. Olha, eu passei várias noites sem dormir depois daquilo. Foi a pior derrota da minha carreira inteira e também de vários jogadores que estavam lá. Mas eu me apego muito no que o Alvimar, o Zezé Perrella falou após a final, porque estava todo mundo assim, cara, querendo parar de jogar futebol. Ali a gente foi um baque gigantesco. Mas ele falou uma coisa que é só o cara que tem vivência na bola, que passou por tudo e poderia dar uma palavra daquela. Aquilo me confortou de uma certa forma. Ele falou: gente, eu já ganhei campeonatos em que não era para a gente ganhar e a gente não tinha time. E já perdi campeonatos em que nós tínhamos o time, só que não era o nosso momento de ganhar. E aí mas o que você está querendo dizer com isso? Ele falou: o nosso time é bem melhor do que o deles. A gente competiu pra caramba, só que não era o nosso dia, não era o nosso momento, não veio pra gente. A gente não falhou, a gente não fez nada de errado, a gente entrou lá e batalhou. Só que os caras foram melhor do que a gente. Chegaram lá e fizeram 2 e a gente só fez 1. Aí ele falou: eu já ganhei Copa do Brasil no último segundo, fui campeão de Libertadores, se não me engano, 98, né, do Cruzeiro, com um time que era todo mundo emprestado, não servia para nada na primeira fase. A gente teria que ganhar no último jogo, torcer para o céu virar, vir chuva não sei na onde, o outro ganhar, um perder, e a gente foi campeão da Libertadores. Ou seja, era para acontecer, era o momento, tinha que dar certo, e deu certo. E aí, na hora que ele passou aquilo lá, eu falei: cara, realmente, foi um baque grande, mas vida que segue. Infelizmente. Pena que eu ainda quero ver o Cruzeiro chegar. Agora ele vai retornar à Série A aí. Quem sabe chegue lá na final da Libertadores de novo. E na hora que chegar, vamos torcer pra caramba aí que merece. Essa feridinha tá ali, tá aberta, mas eu ainda quero ver o Cruzeiro sendo campeão aí da Libertadores novamente. E não vai demorar, não. Ô Wagner, uma polêmica que acaba ficando em relação àquela final é a questão da premiação, dos bastidores. Muitos jogadores como você e o Ramires acabaram até sendo taxados de vendidos, né, por parte dos torcedores, né, após a derrota. O que você viveu naquele dia? Qual foi a sua experiência e o que você tem a falar dessa polêmica? Cara, vamos lá.
Quando vem a derrota, todo mundo fala o que quer e uma coisinha sempre pega. Eu já dei outras entrevistas falando disso aí, e se você pegar a entrevista, você vai ver que eu vou falar a mesma coisa. Isso aí para mim é querer pegar a gente para colocar e apontar dedo. Não teve nada disso, cara. Reuniu todos os jogadores lá no quarto do Fábio, na semifinal, e aí a gente decidiu. A premiação é X, vamos dividir para todo mundo, X, pega isso aqui, quem jogou pega 100%, quem entrar no jogo vai pegar 100%, quem não entrar pega 50%. Definido. E fomos embora jogar. Não teve nada. Isso aí foram falácias que foram dizendo. O Ramires, naquela época ali, o Ramires, cara, eu não falava nada. Como é que o Ramires vai se importar com dinheiro? A gente. E outra, nesse dia dessa reunião, nós falamos o seguinte, gente: coisa mais importante da nossa vida é estar marcado na história por ganhar uma Libertadores. O dinheiro é bônus, o que vier tá ótimo. E todo mundo concordou. Entendeu? Eu fico triste por causa disso. As pessoas falam muito e tudo. Na hora que vem a derrota, sempre vem uma coisinha ou outra. Mas não teve nada, não teve polêmica. Pode perguntar qualquer um. Pergunta Fábio, pergunta Ramires, pergunta qualquer jogador que estava lá. Não teve nada disso, não. Isso aí é falácias que duram e duram até lá. Isso aí, para mim, não afeta, não me tira o sono nem nada, porque não aconteceu. E sua relação com esses jogadores hoje é boa? Você tem amizade com alguém desse elenco? O próprio Ramires que você citou, o Fábio, né? Fabrício, Henrique. Fabrício, o Fabrício, o Kleber, quando eles estavam lá no Rio, no Vasco, a gente reunia lá em casa direto, né? Porque as esposas, todo mundo se conhece. Aí ia lá para casa do Fabrício e que eles também têm todos, os filhos do Fabrício, os dois têm a mesma idade dos meus dois filhos. O Kleber ia para lá para casa. Mês passado eu tive lá no Rio de Janeiro que eu tive que ir lá fazer eu tive uma audiência lá e fui lá para casa do Fábio, a gente jantou, o Fábio, a Sandra, viu os filhos deles, já estão gigantes já, o Pablito já está jogando lá nos Estados Unidos, então a gente mantém uma amizade assim, quem era mais chegado daquela época, vira e mexe, essa semana eu encontrei o Fernandinho, lateral esquerdo, que eu não via há muitos anos, aí a gente vai indo, Gerson Magrão, tá no Ituano, outro dia a gente encontrou aí, pô, bom demais é ele. A galera ali, todo mundo se dava muito bem, cara. Os nossos grupos de Cruzeiro, a gente nunca teve cara que era bagunceiro, que a gente não conversava e trazia, a gente nunca teve problema, o treinador nunca teve problema assim com grupo baladeiro e tal, faz aquilo, dava uma coisinha ou outra, a gente reunia, não, vamos dar uma segurada, na hora que for o momento, sai. Sempre teve grupos bons ali, grandes jogadores passaram lá e todo mundo se dava muito bem. E falando de um momento mais positivo agora, na sua época ali, vocês chegaram a engatar uma sequência muito positiva contra o Atlético, né? Ficou um bom tempo sem perder. Queria que você falasse um pouquinho como que era essa rivalidade para você entrar em campo contra o Atlético e o que você acha, na sua opinião, que foi o diferencial ali do Cruzeiro para segurar o Atlético tanto tempo? Se tinha alguma questão ali dentro de campo que o Cruzeiro sempre levava melhor sobre o Atlético naquele período? Cara, jogar clássico era, para mim, e eu era iluminado. Ficava muito feliz. Eu me concentrava assim a semana inteira. Porque desde quando você chegava no portão da Toca, até depois do jogo, o pessoal da grama, o pessoal da cozinha, o segurança, todo mundo... Belo Horizonte é diferente por causa disso. Todo mundo vive o clássico. Então, a gente ia para o jogo... Se um jogo contra Flamengo, Corinthians ia 100%, no clássico a gente ia 200% ligado. E vencer clássico é muito bom, cara. A gente fica marcado por causa disso. Se não me engano, eu acho que jogando pelo Cruzeiro, eu nunca perdi um clássico. Nunca perdi nesses anos que eu tive lá. Eu acho que a única derrota que eu tive no Cruzeiro, em clássico, foi um que eu fiquei no banco e entrei e já estava 2-1 ou 3-1 uma vez assim. Eu acho que depois vocês vão conseguir até buscar esse dado aí. Então, eu acho que motivava mais. E na hora que a gente chegava e ganhava clássico, e eu ia lá para Morada Nova, tinha que ganhar e chegar lá com a vitória, porque senão os atleticanos matavam a gente. Só que aí a família toda cruzeirense falava, agora vocês vão lá e matam os atleticanos. Então, toda vez que ia jogar clássico, o telefone tocava e falou, Wagner, já sabe, né? 2-0, não sei o quê, pra gente pegar os caras aqui. Falei, deixa comigo aqui que a gente vai ganhar hoje.
Aí depois, aí, tem muita história bacana lá do interior. Interior não tem jeito, né? Você é atleticano ou você é cruzeirense. Só que na minha época aí, os cruzeirenses riram durante 4 anos e meio, bem mais que os atleticanos. Ô Wagner, e falando desses clássicos, qual foi mais marcante? Aquele 5-0 de 2008 ou 5-0 Uhum. de 2009? Você tem um favorito aí entre esses dois? Ah, eu acho que o primeiro. Acho que o primeiro. Cara, nós entramos ali, eu vou te falar, com a faca no dente. Entramos ali para realmente. Só que foi assim, 1-0, 2-0, 3-0. Caramba, cara, isso é clássico, tá 3-0, do nada 4-0 e no final 5. Aí, pô, foi marcante. A gente meio que não acreditava. Só depois que o jogo acabou, que a gente esfriou o sangue, a gente analisou, falou, cara, a gente ganhou um jogo, um clássico de final de 5-0. Isso aí não tira, não tem como tirar. E aí a gente levou para colhemos bastante frutos bons aí para nossa carreira. Muita gente se deu bem por causa disso. E tão marcado ali na história de clássico por causa desses dois 5-0. E no ano seguinte também foi muito gratificante, mas o primeiro foi melhor. Foi melhor o primeiro. Falando dessa relação com os atleticanos e tal, teve uma vez que você chegou a elogiar a torcida do Atlético, falou que era uma torcida que empolgava muito, fazia uma festa de outro mundo. Isso Uhum. acabou repercutindo um pouco mal entre os cruzeirenses, como se fosse uma espécie de provocação, alguma música, Não, coisa do tipo. nunca Como é que foi minha intenção. O que eu falei é o seguinte, porque toda vez que a gente vai jogar contra o Atlético, lá naquela época, o Atlético, se a torcida do Atlético cantasse, a gente abaixasse o nosso time, os jogadores olhavam a torcida cantando e ia querer atacar a gente. A gente falava, vamos entrar com a faca nos dentes e não podemos deixar os caras ganhar confiança. Na hora que um ataca, a torcida inflama, o outro ataca, a torcida inflama. E aí a gente foi e falou, cara, a gente tem que pegar os caras em cima. A gente tem que ficar. Porque se a gente deixar nosso oponente ganhar confiança e a torcida inflamar, eles vão trazer para a gente aqui mais dificuldades. Então, vamos fazer o contrário. A torcida do Atlético, sim, muito bonita, canta pra caramba, legal, bacana. Só que quem ri por último é o Cruzeirense. O Cruzeirense faz a sua festa. O Cruzeirense ganhou tudo ali na época que eu estava. Agora, se teve alguém que se ofendeu, que achou que eu falei, a torcida dos caras é bonita, só que a do Cruzeiro é mais. E é mais feliz. Então, eu acho que não tem que ficar, que falou isso. Eu vou falar o que eu acho, o que eu penso. Mas nunca vou desrespeitar aonde eu trabalhei durante 4 anos e meio. Sou muito grato, sou cruzeirense, minha família é muito cruzeirense. A minha intenção não foi essa. Se entenderam errado, por favor, me desculpem, mas eu não quis falar por esse lado. Até bom esclarecer, então, né, João? Porque É, algumas pessoas talvez tenham levado para esse mau caminho, mas então você nunca chegou a receber críticas assim depois dessa fala? Talvez foi um negócio ali de burburinho de rede social, então. Ah, cara, tem gente que fala alguma coisa e quer distorcer, né? Mas minha intenção não é essa, eu nunca fui um cara polêmico. Eu nunca dei uma entrevista falando, pô, que a torcida dos caras é isso. Eu sempre, a mesma maneira que eu respeito o meu torcedor, eu respeito a do outro. Tem cara que gosta, tem gente que gosta, realmente, mas não é o meu estilo. Eu não fiz isso até hoje com 37, eu não vou fazer isso agora. Igual eu te e falei, eu sou no, cruzeirense, para que eu vou falar mal da torcida do Cruzeiro? Eu admiro do adversário, só que a minha é mais bonita. e entre os jogadores que você jogou, qual que foi o maior provocador que você já viu entre os seus companheiros de time e os adversários? Assim, esse cara que você fala, esse cara sabia provocar. Ah, provocar? Cara, eu joguei agora no Vasco com o Rodrigo Zagueiro. Eu vou te falar. E a gente jogava também na época do Fluminense contra eles. O Rodrigo tirava o Fred do sério. E tipo assim, era só o jogo. Mas ele tinha um psicológico absurdo, cara. Ele tirava o cara do jogo. Não, ele irritava, puxava, falava merda, não sei o quê. Só que acabou o jogo, o cara era uma mãe. Era um amor de pessoa. Só que dentro do jogo era o seguinte: vale tudo para me ganhar dos caras. Não quero saber como, eu vou dar meu jeito de desestabilizar ele. Eu vou te falar, eu só via isso em lutador de boxe, lutador de MMA, futebol americano. É um tipo de coisa que eu só vi no Rodrigo. Ele sabe desestabilizar qualquer centroavante.
Nenhum outro jogador eu vi conseguir fazer com tanta frieza quanto ele. Bacana. Até dedada ele já deu, né? Aquela dedada Graças polêmica. a Deus eu não estava perto, eu fiquei longe, eu não era o 9, eu era o 10, eu estava lá longe. Ô Wagner, só para passar limpo então, como que você avalia sua relação com o Cruzeiro na época que você jogava no clube e hoje em dia? Você acha, hoje em dia você recebe quando você vem em BH ou nas redes sociais, é uma relação tranquila, amigável então? Olha, da minha parte sim, mas tem várias pessoas que, igual você falou, que entenderam errado esse contexto aí, eles ficam chateados. Tem vários treinadores, desculpa, tem vários torcedores que entram e falam, pô, que você posta pouca coisa do Cruzeiro, você tem que trabalhar mais coisa no seu Instagram do Cruzeiro. Aí eu até falei, irmão, não me leva a mal, não. O Cruzeiro tá no meu coração, adoro o Cruzeiro, quero ir muito ver jogo do Cruzeiro com os meus filhos, contar para eles as histórias da época que eu tava aí, quem sabe um dia eles vistam a camisa. Só que eu sou um cara da escola antiga, eu sou ruim de Instagram, sou ruim de postar, não me leva a mal não, porque eu não tenho ninguém que faça esse tipo de trabalho para mim, mas tá no meu coração, tá na minha história, eu adoro o Cruzeiro, eu tenho a camisa lá na casa da minha mãe, lá em Morada Nova, com mais de 200 jogos, que eu fiz com toda a gratidão que eu tenho. Final de ano eu vou lá, eu vejo o Alvimar, um cara que me ajudou pra caramba, me orientou muito. Outro cara que eu sou grato infinitamente, o Maluf, que Deus o tenha. Esse cara aí, na época do Cruzeiro, como é que eu vou te dizer? Eu não tinha um pai assim que tinha uma educação privilegiada, uma mãe que tinha uma educação privilegiada, eles são bastante humildes, e eu tinha poucas pessoas boas para me orientar. E um cara que sempre me orientou, me chamou de canto, puxava minha orelha, falava comigo, vai por aqui, não vai por ali, foi o Maluf. Cara, eu sou grato demais, mas muito. Era para eu ter tomado um outro caminho, um outro rumo, mas esse cara aí, ele mudou minha vida. Ele me ajudou muito, tanto pessoalmente, como jogador e também fora dos campos. Hoje eu sou casado, tenho 2 filhos, muito por causa disso, das orientações, o tanto que isso aí é importante no futebol para os jogadores mais novos, a orientação, porque, igual eu te falei, eu não tinha as pessoas certas que viessem falar comigo. Tinha vezes que achava que era o dono do mundo, só que não era. Então, aí vinha ele lá, vinha o turco, né? O famoso turco, que quando a gente ia no restaurante, a mãozinha dele era assim, eu que tinha que pagar para ele, mas a gente se divertia, cara. Aprendi demais com ele. Sou muito grato para ele. Tomara que tenham mais pessoas como ele no futebol aí, para ajudar aqueles jogadores novos e humildes que estão começando a sua carreira. O Wagner, não, pode falar, Samuel, pode fazer aí. Não, eu ia perguntar sobre a sua saída, Wagner, do Cruzeiro, como é que foi? Se você acha que foi num momento bom para você, para sua carreira, contar um pouquinho dos bastidores dessa saída do Lokomotiv, né? O meu último jogo foi a final, né? O meu último jogo foi a final. E ali na final eu tive uma torção no tornozelo que eu só melhorei 2 meses depois. Tive que tomar infiltração que não tava conseguindo pisar no chão. E só depois da infiltração que eu consegui. E após esse jogo, eu tinha recebido algumas... no ano de 2007, eu acho, eu tive proposta do Atlético de Madrid. Aí depois, 2008, eu tive umas outras propostas. Aí chegou 2009, eu já estava com 24 anos, se não me engano, na época. E aí o Maluf me chamou lá na sala dele e eu estava com uma proposta muito boa financeiramente, tanto para o Cruzeiro quanto para mim, para ir lá para a Rússia. E era a oportunidade de estar jogando uma Champions, estar ali brigando numa UEFA. Então, naquele momento ali, ele falou, ó, eu acho que para sua carreira agora é um bom momento de você ir. O que você acha? Eu falei, não, eu acho também. Eu acho que já estou aqui. Eu fiquei 2 anos e meio, fui vendido, fiquei 6 meses fora, voltei e fiquei mais 2 anos. E aí ali a gente conversou e falou, realmente, eu acho que agora é o momento. Foi uma conversa muito tranquila, muito calma, boa, e a gente chegou no consenso. Aí eu segui para a Rússia.
Não, tranquilo. E aí, você acabou depois, né, dessa passagem na Rússia, você voltou para o futebol brasileiro. Agora saindo um pouco de Eu Cruzeiro, né? fui da Rússia, eu fui para Turquia. Porque É, isso. não, Ano. depois Isso. dessa passagem que eu digo na Europa e tal, essa Uhum. experiência fora do Brasil, você retornou para o futebol brasileiro e aí você participou assim, o grande time, né, da sua carreira, assim, campeão, né, que foi o Fluminense. Recentemente, você deve ter visto, o Sobis falou que esse era um time muito porra louca, né, que não treinava, time só de maluco. Como é que foi? Ah, Como é que foi essa temporada aí vitoriosa com o Fluminense, não, cara? ele se equivocou, ele treinava, a gente treinava pra caramba. A gente treinava muito. Cara, a gente treinava tanto que, tipo assim, o time era tão bom, mas tão bom, que a gente tomava infiltração, o Sobis tomava infiltração no dedo, o Cavalieri jogou o ano todo com o calcanhar quebrado, Edinho tomava infiltração no joelho, o... Quem mais? O Elton nem, direto, o Elton é pequenininho, todo torto, jogava todo enfaixado. Eu machuquei o tornozelo, eu falei, o quê? O Deco aí voando, dá uma injeção aqui, doutor, uma B12 e me bota no campo. O time era tão, cara, a concorrência era tão grande que a gente tomava injeção e os negócios e ia pro treino, porque se você desse brecha um treino, você ficava de fora. O outro vinha e pegava a camisa e acabou, você vai ficar no banco. E o Abel falava, eu vou colocar, não interessa se é moleque ou se é nego velho, vai jogar quem tiver melhor. E se der brecha pro outro, aí não tinha jeito. Aí a gente. Só que nosso time era bom. Nosso time era o seguinte: ganhamos o jogo, quebrava tudo. Ia lá para casa do Sobs, realmente, lá tinha boate, tinha os negócios, era até as 6 horas da manhã. Tinha treino às 9, dormia 3 horinhas, a gente ia direto. Só que chegava no treino aqui, ó, não interessa, dava vida. Dava vida. Porque se você der brecha, você vai perder o seu lugar no time. Um cara que você jogou, até depois ele jogou no Cruzeiro, venceu títulos, é o Thiago Neves, né? Quando você estava na sua passagem no Cruzeiro, ele era um cara que disputava ali com você, né? Premiações de melhor meia, melhor Uhum. jogador no Brasil, e depois vocês foram parceiros de equipe. Como é que era essa relação com o Thiago Neves aí? Cara, lá era tranquilo. Eu chamei de 10, né? Lá eu chamava todo mundo de 10. O Thiago, o Deco, a galera toda ali, Diguinho, Edinho. Pô, o nosso time lá, cara, era brabo. A gente era, com todo respeito ao tema, a gente era foda. A gente se respeitava pra caramba. Acabava jogo, a gente ganhava, todo mundo pra cá do Sobs. Família inteira. Levava filho, levava esposa, todo mundo. E fazia festa mesmo. Só que chegava no campo, o Abel falou: não quero saber. Ganha o jogo. Só ganha o jogo. O que vocês vão fazer depois, vocês fazem o que vocês quiserem, vocês fazem. Quer ir para a igreja, vai. Quer beber, vai. Quer sair, vai. Só que ganha o jogo. Ganhando o jogo, tudo se resolve. E a gente era assim. Então a gente, pô, dentro e fora de campo, esse era o nosso diferencial. Porque as esposas se encontravam, ia para a praia todo mundo junto. O Thiago tinha uma casa lá em Angra, lá ia para todo mundo lá, tinha 6 famílias lá, todo mundo, final de semana, acabava jogo em Volta Redonda, a gente ia. Todo mundo se dava muito bem. Esse foi o diferencial nosso. Que eu acho que hoje também até o próprio Flamengo está vivendo isso. Quando você tem uma conexão dessa aí, que é difícil de quebrar, cara, chega dentro do campo, a bola não bate na trave e sai, não. A bola bate na trave e entra. Tudo conspira a E, favor. e nessa linguagem assim do futebol, pode dizer que esse é o time mais bandido que você jogou, com os caras mais medalhões e Tranquilo, loucões? o mais bandidão mesmo. E era assim mesmo. Não tinha conversa, não. A gente acabava jogo aí, liberava, descia lá pro hotel lá e tomava todas até na hora de sair. Teve um dia que eu cheguei lá, moço, e cheguei de óculos, o Abel veio falar comigo, só que eu tava bêbado, ele tava bêbado. Eu falei: não, pessoal, faz o seguinte, depois nós senta e conversa, não tá bom, nós dois estamos ruins, tudo. Então tá, então vou fazer assim. Mas quem manda sou eu. Falei: claro que eu sei que manda, você tá doido? Eu vou mandar o quê? Eu só obedeço, moço. Vambora, vamos voltar pro Rio. Era muito bom, cara. Muito Bom bom. demais. Abelão não tem jeito. Abelão tinha a gente na palma da mão. A gente amava ele. Você falou aí do deck do Thiago Neves. Vocês chegaram a alguma partida, mesmo que ocasionalmente atuavam vocês três juntos, porque eram 3 meses de muita qualidade, mas acaba Sim, que o cara da velocidade ele era o Ney, né? sim, a gente jogava muito. Só que também teve assim, nesse ano eu fui o meio que mais jogou na estatística do pessoal. Só que teve vezes assim que o Deco operou o joelho, ficou 3 meses fora.
Aí depois também o Thiago fez a artroscopia, não sei o que ele fez lá, ficou 2 meses fora. Só que tinha vezes que jogava o Edinho e jogava o Deco de um lado, às vezes eu fazia segundo volante e botava o Thiago. Aí o Thiago não tava, botava o Deco, o Jean vinha na direita. Aí o Edinho não tava, vinha o Diguinho. Então a gente sempre... Cara, o que eu falo no futebol é o seguinte, se o cara é bom de bola, botar bom Encaixa, com bom, né? dá bom. Agora, você botar bom com ruim, você vai atrapalhar o bom. Então, esse é o menor problema para um treinador, é quando todo mundo é bom. Porque quem que você vai colocar ali vai dar resultado. Agora, você botar cara que é cabeçudo, aí você vai sofrer um pouquinho. Então você é contra aquilo, vou colocar o cara para desempenhar a função tática aqui, ao invés de ser um cara melhor. Tem que ser o melhor ali, independentemente se ele vai voltar para marcar ou não. Isso aí, isso aí. Só que ali era o seguinte, só que vamos lá, ali a gente sabia, a gente jogava pro Fred. O Fred ficava lá, eu vi uma coisa ali absurda, cara, o Abel falava assim, ó, Fred, não sai da área e só vai jogar de uma linha da área até na outra. E nós aqui, pelo amor de Deus, professor, nós estamos brigando para ele voltar para ajudar. E você está mandando ele ficar lá na área. Aí ele falou, deixa ele lá, a bola vai chegar. Aí ele ficava lá na frente, nós 10 marcávamos para ele, e na hora que chegava ali, cara, era uma chance que ele tinha no jogo todo. Uma chance. Gol. Acabou o jogo. A gente corria os 10 para ele, acabou. A gente era muito sincero e claro nisso. A gente dava a vida, a gente falava com ele, fica aí, a bola vai chegar, nem que seja uma. Aí marcava, tava jogo difícil, nem pegava, driblava 3, 4, só tocava pro Fred, o Fred gol. Jogo difícil, falta, cruzava falta, Gum, Eusébio, gol. Escanteio, gol de cabeça. Então a gente tinha um propósito simples e eficaz. É o quê? Vamos marcar, entregar lá pro Fred, ele faz um gol e acabou. Ninguém mais entra aqui. A gente não deixava os caras entrar. E o Cavalieri fazendo mais milagre do que a Madre Teresa de Calcutá aí, ó. Pegava tudo. Aos 49, 1-0 para nós, o cara chutava impossível, o Cavalieri ia lá e salvava. Que absurdo, cara. Eu vou te falar, para mim é até difícil escolher hoje, que eu sou amigo dos dois, mas é muito difícil. Um cara que eu vi chegar perto do Fábio, se não tá na mesma prateleira, é o Cavalieri. É absurdo também. Absurdo. Ô Wagner, e nesse ano vocês tiveram uma disputa muito forte com o Atlético pelo título, né? O Atlético largou melhor no primeiro turno, só que no segundo turno o Fluminense ultrapassou, né? E acabou sendo campeão. Até tem aquelas polêmicas de arbitragem, críticas, né? Aquele jogo marcante da virada no Independência. 3-2 no finalzinho. Uhum. Como é que foi esse jogo também e essa rivalidade com o Atlético ao longo do ano? Cara, esse ano aí foi, se me lembro bem, não foge a memória, teve um momento ali, eu acho que no primeiro turno, a gente estava 9 ou 12 pontos do Atlético. E a gente foi galgando, jogo a jogo, jogo a jogo. E naquele momento, se o Atlético dispara, não dava para pegar. E aí a gente foi ganhando, e o Atlético empata, ganhamos mais um, o Atlético empata. Aí teve esse jogo do 3-2, que a gente foi lá, a gente achamos um empate, 2-2, sai a bola e o zagueiro... Léo Silva. Léo Silva, o Torre lá, meu Deus do céu, vai ser bom de cabeça lá longe. Ele vai lá, faz o gol e acaba o jogo. E o Deco falou uma coisa ali após a partida, que aquilo ali marcou a gente. E a gente saiu com aquele sentimento, falou, eles ganharam o jogo, mas nós vamos ganhar o campeonato. Aí a gente ficou com aquilo, cara. Aquilo, depois daquela partida ali, a gente se juntou e falou, moçada, perdemos hoje, mas não vai acontecer mais não. Agora é daqui para cima. Vamos com tudo, vamos forte, vamos trabalhar para caramba. A gente vai levantar a taça. Aquilo ali deu um combustível absurdo para a gente, aquela derrota. Deixou a gente bem ligado e fez a gente dar uma arrancada muito boa. E essas críticas de favorecimento de arbitragem, na época teve essa questão do CBFlu, que a torcida do Atlético pesou muito, né? Até nesse próprio jogo aí tiveram várias críticas. O que você acha? Acho que foi uma coisa que houve mesmo naquele campeonato ou foram erros normais que os torcedores acabam levando para outro lado? Cara, para mim foi... erro de arbitragem é o seguinte, eu respeito pra caramba os juízes, sei que a vida deles é muito difícil, eles não têm as melhores condições de trabalho, de preparo, de salário, tem outras profissões, eu entendo pra caramba os caras. Para mim, eles tinham que ser legalizados e
ter as melhores condições, porque eles são os caras que não podem errar. E aí você tem jogo que nós jogadores, tem dia que a gente não tá bem. Vai ter dia que o juiz vai errar uma vez a favor, vai ter dia que ele vai errar uma vez contra, vai acontecer 2 vezes seguida a favor, vai acontecer 2 vezes contra. Então, eu acho que é injusto colocar na conta deles, porque eles vão errar para os dois lados, não tem como. Muita gente aí questiona a VAR e tudo. Falei, cara, o VAR tem lá as suas coisas de tempo. Eu acho que isso aí vai se ajustando, vai melhorando. Mas o VAR no final veio para ajudar o espetáculo. Quantos e quantos jogos já foram decididos, campeões levantaram taça, que foi irregular? Quantas pessoas trabalharam e deixaram de ganhar ali por causa de coisa irregular, que um vídeo, separar 1 minuto, iria tomar a decisão 100% correta. E até hoje, com o VAR, ainda, às vezes, você mostra o VAR e ele toma uma decisão errada. Mas é ajuste, entendeu? Então, eu acho que acontece. O erro acontece para todo mundo. Eu acho que não é covardia nossa querer culpar o juiz de tudo. Ah, culpa é do juiz, culpa é do juiz. Porque ele vai errar a favor, vai errar contra, faz parte. Só vai errar quem está lá dentro das 4 linhas, seja jogador, seja os árbitros. Vindo para o presente agora, ô Wagner, para o torcedor mineiro que não te acompanhou muito, não viu muitos jogos do Vila, eu queria que você falasse um pouquinho como foi essa temporada. O time ficou ali tá em 13º, né, se não me engano. Uhum. Como foi a sua temporada individualmente e a temporada do time goiano? Cara, a gente viveu uma temporada aqui de inferno e céu. A gente começou o ano no Campeonato Goiano teoricamente bem, só que caímos na semifinal e tínhamos todas as condições de brigar para ser campeão, só que a gente não engrenou. Começamos o campeonato da Série B empatando muito no começo, depois tivemos o técnico demitido, o Igor. Chegou o segundo treinador depois, que foi o Dado, com outra filosofia, uma maneira de jogar diferente, que a gente tentou se adaptar, mas também não conseguia vencer. E ali a gente já estava em último lugar, várias rodadas, e todo mundo já deu a gente como rebaixado. Até as matérias que saíram era o seguinte: o Vila tem 1% de chance de salvar para não cair para a Série C. E aí chegou o Alan. E na hora que o Alan chegou, cara, ele mudou a gente, mudou o nosso mindset, mudou os treinamentos, colocou a gente para o alto, incentivava a gente, dava confiança, traçou pequenas metas para a gente, e isso aí foi maravilhoso. Eu não tinha visto um treinador. O treinador que eu vi que mais chega perto do Dorival é o Alan. Ele já subiu Cuiabá, ele faz um excelente campeonato de Série B, ele ainda vai pegar uma grande equipe na Série A logo, porque ele tem uma mentalidade muito boa, ele parece bastante com o Dorival nessa questão. E aí, na hora que ele criou as pequenas metas para a gente comprou. Aí a gente foi jogo a jogo. Pega Náutico, ganhamos de virada, pega Chapecoense, ganha, e engatamos ali 7 ou 8 partidas de vitórias. E depois tivemos o Grêmio lá, que a gente estava falando de juiz e VAR, né? Tivemos lá que houve erros, tivemos a nossa primeira derrota depois dessa sequência, mas continuamos trabalhando. Estamos disputando agora a Copa Verde, a gente ganhou ontem, agora a gente vai para a semifinal contra o Brasiliense, 2 jogos. E a gente vê muito bem um ano que realmente, se os jogadores que aqui estiverem permanecerem junto com o Alan aqui no Vila, o ano que vem nós vamos ter um Vila bastante forte, porque já vai para o 2º ano consecutivo, dando sequência, se fortalecendo onde precisar, e com o comandante no seu 2º ano. O primeiro ano aqui, para mim, cara, é reconhecimento de território. Você chega, você vê como funciona o clube, você aprende como a torcida reage, como a imprensa reage, aí você vai indo. No começo ali teve muita cobrança, normal, o time não engrenou bastante, e aí nos jogadores mais velhos tem mais pressão, só que também faz parte. E lá na frente, igual eu te falei, na hora que tudo encaixou, o Alan conseguiu traçar um caminho com GPS e tudo certinho para a gente. Fomos alcançando as metas, subindo escadinha por escadinha, até a gente conseguir livrar. E,
Você, pelo que eu vi aqui pelos registros, né? Se não for isso, pode falar que tá em fim de contrato, certo? Seu contrato vai até o Certo. final da temporada. E vai ficar? Como é que tá isso aí? Até Você dia pode contar 15. pra gente? Cara, eu tava com. Eu queria me aposentar, né? Queria me aposentar, eu tinha traçado essa meta com a minha esposa e meus filhos, que depois que eu passei dos 33, 34 ali, um dia conversando com a minha esposa, aí, pô, amor, ela falou, você quer jogar até quando? Falei, cara, eu acho que até 37 anos eu vou fazer 20 anos de carreira profissional. É um bom número. Eu acho que ali. Só que aí, como a gente terminou o ano muito bem, o pessoal tá. Até o Alan falou comigo: você não vai aposentar, não, velho. Você ainda vai mais, você ainda pode dar mais ainda. Você dá conta ainda, você se cuida, treina pra caramba. E aí eu preciso sentar com a minha família. Preciso de sentar, conversar de novo. Até o próprio Vila também. Já tive já 2 propostas e o Vila agora também já manifestou interesse em querer renovar. Mas eu preciso sentar com a minha família. Preciso sentar ali com a minha esposa, com os meus filhos e ver o que vai ser no futuro. Ainda falta aí para nós essa Copa Verde, mais um jogo. Aí vamos sentar e ver com calma o que vai ser Mas, melhor. Mas eu fico feliz que ainda estou produzindo. Isso me deixa tranquilo. mas assim, a tendência, se você resolver não se aposentar e permanecer no Vila, dá para falar isso ou nem isso dá para cravar? Olha, eu tenho que ser honesto e claro com o pessoal aqui que me deu oportunidade depois que eu saí do Juventude. Eu permanecendo, primeiro clube que eu vou me sentar para conversar vai ser o Vila. Eu acho que por respeito, carinho e por tudo que a gente viveu aqui, eu devo isso a eles. Eu tenho que dar prioridade a eles, sim. Porque na hora que me chamaram para conversar, eu não pensei 2 vezes de vir para cá. Então, tranquilo. Ô Wagner, fechando esse assunto Série B e tudo mais, né? Você acabou não jogando contra o Cruzeiro nessa temporada. O que você Foi. achou aí do Cruzeiro do Pesolano e ficou faltando esse reencontro com o Cruzeiro? Cara, eu queria muito ter jogado, só que eu tava numa sequência de jogos, eu acho que eu tinha jogado uns 6, 7 jogos, e a gente estava jogando 2 vezes por semana e viajando muito, muito ponte aérea. Eu não sei se o torcedor mineiro agora viu aí o Cruzeirense, né? Cara, a gente saiu daqui para jogar lá contra Tombense. Meu Deus do céu, sai daqui, vai para São Paulo, Rio, chega no Rio, ônibus 6 horas, aí você bate lá, joga à noite, no outro dia você vai dormir 4 horas da manhã porque você tá elétrico, dorme 2, 3 horas à noite, pega 6 horas de ônibus, vai para não sei o que, volta para chegar para jogar já no dia seguinte. Ou seja, é muito desgastante. E, e aí, jogo atrás de jogo, e aí o treinador falou comigo, falou, Wagner, eu vou te descansar. Eu vou te descansar, porque eu prefiro que você descanse um jogo, que foi justamente o contra o Cruzeiro, do que você corra risco de ter uma contusão e eu te perco o resto do campeonato. Aí eu falei, não, professor, tá tranquilo. Aqui é confiança no grupo aqui, todo mundo tem. Tanto é que o Mateuzinho entrou lá e decidiu o jogo, né? Fez o gol. Mas a equipe do Cruzeiro, cara, esse ano aqui em casa todo mundo torceu pra caramba. Fica muito feliz que conseguiu subir agora para a Série A, onde nunca poderia ter descido, né? E tomara que se acerte. A maneira de jogar do Cruzeiro tá bonita. O Cruzeiro é uma equipe que joga para frente, cara. Não tem que mudar o perfil. O Cruzeiro sempre foi assim. Equipe que joga do meio de campo para frente. Tem que jogar assim. Se não tem os jogadores que jogam dessa maneira, desde quando eu estava aí, o pessoal falava, cara, se você não pegar a camisa do Cruzeiro e não suportar a pressão, não conseguir jogar, realmente vai vir outro cara e você vai ficar para trás. E o Cruzeiro tem que ser assim, é grande, tem que jogar para frente, tem que levantar a taça mesmo. E o bom é que esse treinador conseguiu jogar para frente o futebol na Série B, que é difícil pra caramba, jogar um futebol rápido e conseguir jogadores que vestiram a camisa e não sentiram a pressão. Então é mais que justo sim. E eu torço para que nesse ano de 2023 aí o Cruzeiro possa estar levantando o máximo de taça possível e dando alegria aí pro seu torcedor que já tem uns 2, 3 anos que sofreu, mas agora vai voltar e vai voltar com tudo, tenho certeza. Uma pergunta, só para encerrar, a gente acabou não fazendo ela mais cedo. Você está caminhando para esse momento final da sua carreira, né? Você falou até pensou em se aposentar, só que em nenhum momento você acabou retornando ao Cruzeiro, né? A gente viu aqui que tiveram 2 oportunidades, né, de fazer esse retorno. Uma quando você estava no Fluminense, o Cruzeiro chegou a Uhum. fazer uma proposta,
e não foi para frente. Em 2020 você até se ofereceu para voltar, né? O que aconteceu Foi. nessas 2 vezes e por que esse retorno não ocorreu, né? Na primeira vez lá foi, acho que 2012, eu estava no Fluminense, 12 ou 13, não lembro. E aí o Cruzeiro teve um ano ruim, né? E depois ele foi campeão. E aí teve uma proposta assim, só que a Unimed chegou e financeiramente ela cobriu a proposta do Cruzeiro. E aí eu acabei permanecendo lá porque a esposa já estava, as crianças já estavam adaptadas no Rio, e mover as crianças também de novo ia ser bastante complicado, a gente optou por ficar lá. Em 2020, eu tive aí no Cruzeiro, conversei com a Adilson, até hoje eu converso com ele que está lá no Londrina, ele me explicou toda a situação, falou, Wagner, eu já contava com você no dia seguinte, eu te liguei para você ir lá, só que o pessoal na época era grupo que estava administrando, 20 pessoas, aí esqueci o nome que se deu na época, que tinha um grupo ali de pessoas que estava administrando, e eles não quiseram o seu nome. Eu falei, não, professor, sem problema algum. A minha intenção ali era o seguinte, era simplesmente voltar para ajudar o Cruzeiro a subir, para voltar para a Série A. E jogar com você, porque você me conhece, eu te conheço, a gente já teve muito sucesso, levantou a taça aqui já no Cruzeiro. Então eu queria jogar igual eu falei, não era nem por dinheiro, não. Eu queria pagar R$ 1.000, paga. Eu queria botar o Cruzeiro lá em cima de novo, que era a mesma intenção do Marcelo Moreno, que também voltou a abrir mão de um caminhão de dinheiro lá na China. E aí não deu certo, eu acabei indo depois para o Juventude, que também foi a mesma coisa. Fui lá para o Juventude, falei, cara, Juventude, eu joguei contra o Juventude na época do Cruzeiro, contra o Juventude na Série A, Copa Sul-Americana. Juventude também tem história aí, campeão de Copa do Brasil. Então tem que subir. E fui para lá na época com o Pintado, que eu conhecia lá desde a época do América, né? Quando eu era juvenil ainda. E aí a gente conversou e falou, Wagner, vem para cá para a gente subir o Juventude, só que não tem dinheiro. Eu falei, Pintado, eu vou jogar com você porque eu faço questão. Você é trabalhador, você me conhece desde moleque e nós vamos brigar para subir. E subimos Juventude. E ainda permaneci lá, mas fiquei 2 temporadas. E a intenção era essa. Cara, eu acho que Cruzeiro me deu muitas coisas. Cruzeiro foi o time que eu mais joguei partidas e mais tempo vesti a camisa na minha carreira de profissional. Quase um quarto da minha carreira. Então eu só queria retribuir. Não era mais por dinheiro, era por gratidão, que eu sou grato até hoje. Bacana. Para a gente fechar agora de vez, ô Wagner, a gente tem um quadro rapidinho, chama Pinga Fogo. Perguntas curtinhas e aí você responde o que vier na cabeça. Momento mais especial no Cruzeiro. 5-0 a final. E o pior momento? A derrota na final do Libertadores. O auge do Wagner no Cruzeiro. O seu 2007. melhor ano. 2007. Foi o melhor da carreira também? Cara, eu acho que foi. Foi sim. O melhor companheiro de time que teve no Cruzeiro. E aí, tecnicamente falando. Sem dúvida, Fred. E o melhor amigo no futebol da carreira que você fez? No futebol? Se é que dá para citar um, né? É difícil. Eu vou te falar que é difícil. Eu tenho muitos colegas. Mais um cara que, se eu falar assim, ó, posso ir na sua casa hoje ou você vai vir aqui em casa que as minhas portas estão abertas, eu falo. O jogo mais difícil da Libertadores de 2009? O primeiro jogo da final lá. Foi o melhor time que jogou. O melhor time que jogou na carreira? Cruzeiro 2009. Algum arrependimento na carreira? Sim. Queria ter ousado mais. Eu sou muito retraído, tímido, vergonhoso, mas hoje, já com 37 anos, eu queria ter sido, como eu vou te dizer, vou te dar um exemplo, eu queria ter sido um pouco mais como o Kleber, arriscado mais. Tipo, ligar o F e vai embora. Queria ter arriscado mais. Um sonho realizado no futebol? Cara, ter me tornado profissional de futebol e realizado meu sonho de criança. Meu sonho... Eu tenho um caderninho lá em casa, quando eu tinha 6 anos.
a professora falou, escreva o que você quer ser quando crescer. Eu coloquei lá, jogador profissional de futebol. E toda vez que eu volto lá na casa da minha mãe, tá lá aquele caderninho de capa vermelha, eu abro ele, as folhas já estão até amarelas e leio lá, com 6 anos, quero ser jogador de futebol. Esse aí, para mim, pô, saí de Morada Nova, 5 mil habitantes, numa ambulância, com meu primo que jogava no América, com os 2 cruzados operados, de muleta. Ele me levou, a gente foi de ambulância da prefeitura, lá no Horto, no terrão ali que tem do Santa Efigênia, do Horto ali, perto da Independência, que ali era um terrão. Fui lá fazer teste com 12 anos. Meu primo me levou com muleta, cara, com 2 cruzados arrebentados. Sou muito grato a ele. Então, ele é um dos anjos que apareceu na minha vida para realizar meu sonho. E isso, para mim, não é o que eu mais pedi a Deus. Bacana. E se é que você já sabe, mas o que pretende fazer após a aposentadoria? Sem dúvida nenhuma, ir para a roça, cuidar de gado e plantar soja. Bom demais, quero Wagner. curtir demais minha fazendinha, quero pescar raiz, pra né? caramba. Quero pescar muito, andar de cavalo pra caramba, curtir pra caramba, meu pai, minha mãe, meu irmão, meus familiares que eu passei muitos e muitos anos sem ver. Eu abri mão de muita coisa, cara, muita coisa. Eu, minha esposa, depois que a gente se encontrou na nossa caminhada. Então eu saí de casa com 11 anos, pô, eu tenho aí quase 3/4 da minha vida dedicada ao futebol, ao esporte. Então eu tenho muita coisa para... Não pulei carnaval, não fui para balada, não sei o que, ela viagem para não sei na onde, eu tenho muita coisa para fazer. Meu Deus do céu. Então, sem chance de virar treinador ou dirigente? Nossa Senhora! Cara, eu não vou descartar, não. Muita gente fala comigo que eu tenho perfil. Só que eu acho que é alguma coisa que tem que aflorar, entendeu? Hoje ainda Pode não, ser que mas... você descubra, né? Isso aí, quem sabe no futuro, né? Porque quem calça esteira, cara, na hora que vai ficar um tempinho ali sem ver, na hora que for no campo e ver a bola ali, eu acho que vai dar uma saudade, vai ser difícil. Bacana. Ô, Wagner, queria te agradecer novamente aí por ter cedido um tempo, foi muito legal relembrar, né, todos esses momentos aí tão especiais, né, e polêmicos também aí pelo Cruzeiro. Sim. Então, muito obrigado aí por conceder a entrevista aí pra gente, foi um papo que eu tenho certeza que o torcedor vai gostar demais. Deixa eu só te falar, uma pergunta que vocês não fizeram, mas que eu faço questão de dizer. Gol mais bonito da minha carreira, gol de falta contra o Atlético, semifinal. Eu acho que... Faltou mais bonito. Eu fiquei com a leve impressão que você gostava de jogar contra o Atlético, hein? Eu tô te falando. Na verdade, eu jogava 3 finais. O clássico e os 2 do final contra o Atlético. Era 3 finais, nenhum campeonato. Era bom demais. Juntava eu, o Guilherme, né? O Guilherme centroavante. Aí a gente falava, irmão, vamos dentro dos caras, vamos deitar, vamos brincar, não sei o quê. E aquele cabeçudinho ali, a cabeça de jabá, é bom de bola, moço. Inteligente pra caramba também. Ô, menino craque. Ele é muito bom. Tá louco. Ele acabou indo jogar no Atlético depois e ficou lá muitos anos. Foi campeão da Libertadores lá, né? Aquele ali, eu vou te falar, aquele ali foi um dos caras que eu joguei também. Aquilo é craque. O treinador tem que entender ele. E deixar ele... O craque é assim, o craque ele anda numa outra frequência, né? Ele tem uma frequência diferente. Quando o treinador entendia isso, cara, o moleque... Os gols do Guilherme é impressionante. É bola difícil, é de primeira, é cobertura, é meio toque na bola, 3 dedos, tá louco. E depois ele virou meia, né? No Atlético ele virou meia. Aí virou meia. Aí virou meia. Mas ele de centroavante, é igual eu te falei, você olhou, você já sabe onde ele queria a bola. É muito bom. Cara, craque facilita a vida da gente pra caramba. Nossa Senhora. Tá certo. Ô, João, te agradecer também aí, companheiro de outros por onde andas. Teve bom, como sempre. Tá. Valeu aí, Wagner, pela entrevista. Foi um prazer conversar com você aqui no Super Esportes. Qualquer coisa é sempre só dar um alô ali. Eu faço questão de falar de Minas, falar de Cruzeiro, Atlético, América e reviver aí bons tempos que eu tive na carreira em Minas, viu? Um grande prazer. Grande abraço aí aos torcedores, principalmente aos cruzeirenses, aos atleticanos, porque não existe, e aos americanos, porque a gente precisa dos nossos rivais para ter o jogo sadio e fazer a alegria da galera do nosso torcedor. Um abraço para vocês, vou estar na torcida aqui para Minas sempre e que Deus abençoe a todos aí.